Já já nós vamos trazer aqui informações atualizadas sobre as manifestações populares no Irã, mas antes eu vou te contar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou seu desejo de adquirir a Groenlândia, afirmando que, se não for possível por meio de um acordo fácil, a aquisição será feita, abre aspas, do jeito difícil, fecha aspas. Embora não tenha detalhado o que seria o jeito difícil, a Casa Branca mencionou o uso das Forças Armadas. Trump negou estar considerando um pagamento direto no momento, mas não descartou a opção. Ele justificou a aquisição por questões de segurança nacional, temendo que Rússia ou China possam tomar o território. Autoridades da Dinamarca e da Groenlândia rejeitaram qualquer negociação ou intervenção militar. São 8h17. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também descartou na última sexta-feira a possibilidade de ordenar uma operação para capturar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A declaração se deu durante encontro com empresas do setor petrolífero em Washington para discutir assuntos relacionados à Venezuela. E ainda as manifestações populares no Irã chegam hoje ao seu 15º dia consecutivo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou apoio aos protestos no país asiático. Trump afirmou que os Estados Unidos podem reagir se o regime iraniano recorrer à violência em massa. Por sua vez, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que seu país não cederá ao inimigo e que resistirá a pressões externas. O Ayatollah acusou os Estados Unidos de atuarem para desestabilizar o Irã. Segundo a organização não-governamental Iran Human Rights, mais de 2.000 manifestantes podem ter sido mortos pela ditadura iraniana. As manifestações tiveram início em 28 de dezembro, em meio ao aumento do custo de vida da população. O governo iraniano endureceu as ações contra manifestantes ao divulgar a prisão de 200 supostos líderes dos protestos, enquanto o país permanece sem acesso à internet há mais de 3 dias. Enquanto isso, manifestantes já controlam a capital, Teherã, e derrubaram estátuas de heróis do regime. Em várias cidades, manifestantes entoam slogans contra o Ayatollah Khamenei e contra a ditadura local. Marcelo Rocha Monteiro, população contra a ditadura, reagindo a uma ditadura longínqua, né, que já dura tantos anos. É uma ditadura que dura desde 1979, quando houve a chamada Revolução Islâmica e a monarquia iraniana, comandada pelo Shah Reza Pahlavi, foi derrubada. Não é? Era uma monarquia pró-Ocidente, uma monarquia que garantia direitos iguais às mulheres, não é? Era uma sociedade liberal do ponto de vista dos costumes, não é? E houve um retrocesso enorme, porque assumiu o governo um grupo de fundamentalistas islâmicos da vertente xiita, que é a vertente que domina o Irã, né? O Irã é um dos poucos países do Oriente onde a vertente majoritária é a vertente xiita, né? E não a sunita, como acontece na Arábia Saudita e em outros países. O regime do Ayatollah, o primeiro líder, né, Ayatollah Khomeini, né, implantou um retrocesso enorme. Né? As mulheres perderam uma série de direitos, o regime persegue e executa homossexuais, né? Homossexuais são enforcados em guindastes, a repressão é enorme, né? Tudo isso vem acontecendo, repito, desde 1979. Houve várias ondas de protesto. Essa não é a primeira, mas dessa vez há uma questão muito importante, é que os diversos setores de oposição à ditadura fundamentalista dos ayatollahs, dessa vez eles parecem ter se unido, né, em torno da figura do Reza Pahlavi, que é o filho do Shah Reza Pahlavi. Shah é o título, né, que se dá em persa para o rei, para o imperador, para o monarca. Né? O Shah Reza Pahlavi foi deposto, morreu no exílio pouco tempo depois. Né? E o filho dele, que na época era um rapaz de 20 anos, hoje é um senhor de 60 e poucos anos, Ciro Reza Pahlavi, né? Simplesmente Reza Pahlavi como pai, né? Ele conseguiu
se tornar uma figura de articulação dessas diferentes correntes de oposicionistas. E hoje a oposição vai às ruas com a bandeira do Irã da época do Shah, né? Não sei se todos já perceberam, mas a bandeira atual do Irã, ela tem um símbolo islâmico no seu centro, ela é tricolor, no centro dela tem um símbolo que parecem 5 espadas estilizadas e que, na verdade, são uma inscrição significando Alá, né? Mas, na época do Shah, o símbolo era a mesma bandeira tricolor, porém, no centro, a figura de um leão e a figura do sol, né? O leão e o sol são os símbolos da monarquia Pahlavi, né? E hoje a população está nas ruas agitando essa bandeira, que é proibida pelo regime, a bandeira com o leão e o sol, e o que se está dizendo é que o leão está acordando e o sol está nascendo sobre o Irã. Então, em torno da figura do herdeiro do trono, né, que, aliás, vai ser recebido pelo presidente Trump, né, é que a oposição está se unindo. Mesmo os setores que não eram pró-monarquia estão entendendo agora que é preciso se unir em torno dessa figura, né, e para derrubar o regime atual. E o povo está nas ruas gritando: viva o rei, viva o Shah. Então, é uma situação que a gente deve acompanhar. A repressão aumentou nesse fim de semana. Nesse domingo, o Reza Pahlavi convocou manifestações, né? O povo foi às ruas, a repressão se intensificou, o número de mortos ninguém sabe ao certo, né? Pulou de 60 para 500, de 500 já tem quem fale em 1.000, já tem quem fale em mais de 2.000. O número de presos passa de 10.000. Dentre esses 10.000, um dado assustador é que há mais de 150 crianças presas pela ditadura. Então, a situação parece bastante complicada para o regime. Agora, é um regime que tem um poder repressor muito grande. Eles contam com a chamada Guarda Revolucionária Islâmica, que são os capangas dos ayatolás, encarregados de reprimir, de prender e de atirar, né, na população que protesta nas ruas. Vamos ver como é que os acontecimentos vão se desdobrar. Essas manifestações contra o regime iraniano acontecem em mais de 100 cidades ao longo das últimas 2 semanas. Essas manifestações mais recentes, elas são maiores em escala do que o que aconteceu em 2022, quando a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia da polícia religiosa, motivou os amplos protestos Mulher, Vida e Liberdade.